Armando mandou a faxineira subir no palco para cantar, só para ver todo mundo rir dela. O que ele não imaginava é que, poucos segundos depois, seria o salão inteiro que ficaria em silêncio. Ei, você aí da limpeza, sobe aqui. A música parou no meio da festa. Juliana congelou com o pano ainda na mão. O salão luxuoso inteiro virou na direção dela. Taças de champanhe suspensas no ar. Conversas cortadas no meio. Armando estava no centro do palco, sorrindo daquele jeito que já anunciava problema. Isso mesmo, você. Vem cá. Alguns convidados começaram a rir baixinho, outros só olharam curiosos. Juliana caminhou devagar até a frente do palco. Cada passo parecia ecoar naquele salão enorme. Você não estava cantando ali no corredor? Armando perguntou, segurando o microfone. Ela abaixou o olhar. Eu só estava trabalhando. Algumas pessoas riram mais alto. Armando inclinou a cabeça, fingindo surpresa. Ah, então você canta mesmo. Ele virou para os convidados. Pessoal, parece que temos um talento escondido aqui hoje. Uma mulher perto da mesa do bar soltou uma risada. Um homem levantou o celular, já gravando. Armando estendeu o microfone na direção dela. Canta alguma coisa pra gente. Juliana deu um passo atrás. Não, senhor, eu não. Qual é? Ele interrompeu sorrindo. É só uma música. Mais risadas espalhadas pelo salão. Um garçom parou no meio do caminho com a bandeja na mão. 2 músicos da banda trocaram olhares desconfortáveis. Juliana apertou o pano que ainda segurava. Eu tô trabalhando, preciso terminar. Armando deu um passo para frente. Ah, relaxa, aqui ninguém liga. Ele apontou para a plateia. Ou vocês ligam? Não! Alguém gritou rindo. Alguns começaram a bater palmas, incentivando. Canta, canta, canta! O coro surgiu primeiro em uma mesa, depois em outra. E de repente o salão inteiro parecia esperar por aquilo. Juliana olhou ao redor. Ninguém a defendia. Ninguém dizia nada. Só celulares levantados e sorrisos de expectativa. Armando aproximou o microfone do rosto dela outra vez. Vamos lá, mostra pra gente. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. O silêncio começou a cair devagar sobre o salão. Juliana ergueu o olhar pela primeira vez. E naquele momento, por um segundo, algo no rosto dela mudou. Armando percebeu, mas já era tarde. Ele agarrou o braço dela e puxou para perto do palco. Canta logo. Ou tá com medo de passar vergonha? Juliana soltou o braço devagar, respirou fundo e segurou o microfone com firmeza, como alguém que estava prestes a fazer algo que ninguém ali estava preparado para ver, porque a pergunta que ninguém naquele salão sabia responder era simples. O que acontece quando a pessoa que todos vieram humilhar resolve finalmente abrir a boca? Juliana segurou o microfone com as 2 mãos. O metal frio tocou seus dedos. E aquele pequeno detalhe trouxe uma sensação que ela não sentia há muitos anos. O peso do microfone, o silêncio de uma plateia esperando, o coração batendo no peito do mesmo jeito que batia muito tempo atrás. Por um segundo, o salão luxuoso desapareceu. O cheiro de perfume caro sumiu. E o que veio no lugar foi outra lembrança. Um palco pequeno, luzes amarelas e uma plateia muito menor. Vai lá, filha. Mostra para eles. A voz do pai veio clara na memória. Ele estava sentado na primeira fila daquele festival simples da cidade, sorrindo como se estivesse assistindo à coisa mais importante do mundo. Juliana tinha apenas 17 anos. As mãos tremiam. Eu tô nervosa, ela sussurrou antes de subir. O pai riu. Nervosa nada. Quem nasceu para cantar não foge de microfone. Ela entrou no palco naquela noite com um vestido simples e uma coragem meio improvisada. Quando a música começou, algo dentro dela mudou. A voz saiu forte, limpa, segura. As pessoas começaram a olhar umas para as outras. Um homem na mesa do fundo parou de conversar.
uma senhora começou a bater o pé no ritmo, e quando a música terminou, a pequena plateia explodiu em aplausos. O pai levantou da cadeira com os olhos brilhando. "Eu sabia!" ele gritou, batendo palmas. Juliana desceu do palco correndo e se jogou no abraço dele. "Você viu?" ela perguntou, rindo. "Eu sempre vi", ele respondeu. Durante algum tempo, parecia que a vida estava finalmente abrindo um caminho. Ela cantava em festivais pequenos, eventos da cidade, restaurantes. Nada grande, mas o suficiente para acreditar que talvez um dia pudesse viver daquilo. Até que uma tarde mudou tudo. O telefone tocou. Juliana atendeu sorrindo, achando que era mais um convite para cantar. Mas a voz do outro lado estava tremendo. "Juliana, seu pai sofreu um acidente." O mundo ficou mudo naquele momento. Horas depois, ela estava sentada em uma cadeira dura de hospital, olhando para o chão. Um médico saiu da sala e apenas balançou a cabeça. A partir dali, a música deixou de ser sonho. Virou lembrança. As contas começaram a chegar. A casa precisava ser mantida, e Juliana teve que escolher entre cantar ou sobreviver. "Eu volto a cantar depois", ela prometeu a si mesma. Mas o depois nunca chegou. Vieram os empregos, primeiro como atendente, depois em uma padaria. Até que um dia apareceu uma vaga de faxineira em um grande salão de eventos. Pagava melhor e não exigia muita explicação. Desde então, o palco passou a existir apenas nas lembranças. Às vezes, enquanto limpava o salão vazio depois das festas, Juliana cantava baixinho, só para ouvir a própria voz ecoar, só para lembrar que aquilo ainda existia dentro dela, mas nunca para alguém ouvir, nunca mais. "Ei!" A voz de Armando estourou no presente como um tapa. Juliana piscou. O salão luxuoso voltou de uma vez só. As luzes, as mesas, os celulares apontados. Armando ainda estava ali, olhando para ela com aquele sorriso de deboche. "Vai cantar ou não?" Alguns convidados começaram a rir novamente. Juliana apertou o microfone nas mãos. Por um instante, lembrou do pai na primeira fila. Lembrou daquelas palavras: "Quem nasceu para cantar não foge de microfone." E naquele segundo, algo dentro dela decidiu parar de fugir. Juliana ficou parada no meio do palco, segurando o microfone. O salão inteiro continuava olhando, alguns convidados com curiosidade, outros claramente esperando uma vergonha alheia daquelas que viram assunto da semana inteira. Armando cruzou os braços, ainda sorrindo. "Vamos lá", ele disse. "Não tem segredo, só cantar." Juliana olhou para o chão por um segundo. Ela não queria estar ali. Na verdade, 5 minutos antes, tudo o que ela queria era terminar de limpar o corredor dos fundos, pegar suas coisas e ir embora para casa sem que ninguém notasse sua presença. Era assim que sempre funcionava. Ela chegava antes das festas começarem. Trabalhava enquanto os convidados ainda estavam chegando e depois sumia pelos corredores enquanto a música tomava conta do salão, sem chamar atenção, sem fazer barulho, sem ser vista. Mas naquela noite, por algum motivo, Armando decidiu transformar aquilo em espetáculo. Juliana respirou fundo. "Senhor, eu realmente preciso voltar ao trabalho." Algumas pessoas na plateia trocaram olhares. Armando levantou uma sobrancelha. "Trabalho?" Ele apontou ao redor. "Isso aqui já é trabalho suficiente para hoje." Alguns convidados riram. Juliana tentou manter a calma. "Eu fui contratada para limpar, não para cantar." "Que pena", Armando respondeu. "Porque hoje você vai cantar." Mais risadas. Ela apertou o microfone nas mãos, mas não falou nada. Dentro dela, 2 vozes brigavam. Uma dizia para simplesmente devolver o microfone e sair dali. A outra lembrava do que tinha acontecido nos últimos minutos, do jeito que todos estavam olhando, do jeito que estavam esperando que ela fosse só mais uma piada. Armando deu um passo à frente. "Ou você prefere que eu mande alguém te substituir e você pode ir embora agora mesmo?"
Juliana levantou o olhar. Embora? Sim, ele respondeu dando de ombros. Tem muita gente precisando de emprego. Alguns convidados ficaram em silêncio. Aquilo não era mais só brincadeira, era pressão. Juliana sentiu o estômago apertar. Ela precisava daquele trabalho. Não era apenas um emprego qualquer. Era o que pagava o aluguel. Era o que mantinha as contas em dia. Era o que permitia que ela tivesse uma vida minimamente estável depois de tantos anos tentando sobreviver. Ela não podia simplesmente perder aquilo. Juliana respirou fundo outra vez. Eu posso terminar de limpar e ir embora depois, ela disse. Armando riu. Não, não. Ele apontou para o palco. Agora todo mundo já quer ouvir. Algumas pessoas começaram a bater palmas novamente. Canta, canta! O coro voltou. Juliana olhou para a plateia. Não eram apenas desconhecidos. Ali estavam empresários importantes da cidade. Pessoas influentes. Gente que provavelmente nem lembraria do rosto dela amanhã. Mas naquele momento, todos estavam assistindo e esperando. E ela sentiu algo estranho crescer dentro do peito, uma mistura de vergonha e revolta. Armando se aproximou novamente. Você estava cantando no corredor, não estava? Juliana demorou um segundo para responder. Eu só estava cantando baixinho. Então pronto, ele disse. Faz a mesma coisa aqui. Não é a mesma coisa. Claro que é. Ele aproximou o rosto dela. Ou você canta, ou todo mundo vai descobrir que a faxineira tem vergonha da própria voz. Algumas risadas surgiram na plateia. Juliana apertou os dentes. Ela queria sair dali, mas cada segundo que passava tornava isso mais difícil. Armando virou para o público. Olha só, ele disse, ela não quer cantar. Uma mulher perto da primeira mesa comentou alto. Então deixa ela ir. Armando riu. Ah, não. Agora fiquei curioso. Ele voltou a olhar para Juliana. Você canta bem ou canta mal? Juliana ficou em silêncio. Porque se canta mal, a gente pelo menos se diverte. Mais risadas. Juliana sentiu o rosto esquentar. Não era apenas vergonha, era aquela sensação que aparece quando alguém cruza uma linha que não devia. Armando percebeu o silêncio dela e decidiu apertar ainda mais. Ou será que você acha que tem talento mesmo? Ele apontou para o palco. Vai lá, prova. Juliana olhou para a banda que estava no canto do salão. Os músicos estavam desconfortáveis. Um deles, o tecladista, desviou o olhar quando ela olhou. Outro fingiu ajustar o instrumento. Ninguém queria se meter. Armando levantou o microfone novamente. Última chance, ele disse. Canta ou sai daqui sem emprego. Um murmúrio correu pela plateia. Aquilo já não era apenas uma provocação. Era humilhação pública. Juliana sentiu os dedos tremerem. Ela pensou na casa simples onde morava. Pensou nas contas que venciam no fim do mês. Pensou nos anos que passou tentando manter a vida funcionando depois que o pai se foi. E então pensou em outra coisa, na música. Na parte dela que tinha ficado escondida durante anos. A parte que ela sempre deixava sair apenas quando o salão estava vazio. A parte que ninguém ali conhecia. Juliana fechou os olhos por um segundo. Armando riu. Viu? Não consegue. Ele começou a virar de costas. Sabia. Alguns convidados já estavam perdendo o interesse. Mas naquele momento, Juliana abriu os olhos novamente e falou, se eu cantar... Armando parou. Ela continuou. Você promete que me deixa terminar meu trabalho em paz depois? O salão ficou um pouco mais quieto. Armando virou lentamente. Um sorriso largo apareceu no rosto dele. Claro. Ele abriu os braços. Promessa de milionário. Algumas pessoas riram. Juliana sabia que aquilo provavelmente não significava nada, mas algo dentro dela já tinha mudado. Ela não estava mais pensando no emprego, nem no constrangimento, nem no que as pessoas ali iam achar. Ela estava pensando apenas em uma coisa. No microfone nas mãos, Armando estendeu o braço.
Então vai. Juliana levou o microfone até a altura da boca. O salão ficou mais silencioso. Os celulares voltaram a ser erguidos. Alguém cochichou perto da mesa da frente. Isso vai ser engraçado. Armando se encostou em uma coluna perto do palco. Pode começar. Juliana respirou fundo. Por um segundo, o medo voltou. A dúvida também. E se a voz não saísse? E se ela errasse? E se aquilo tudo virasse exatamente o que Armando queria? Ela apertou os olhos por um instante e lembrou de novo do pai. Quem nasceu para cantar não foge de microfone. Juliana abriu os olhos. Olhou para o salão, para as mesas, para as pessoas que estavam esperando a queda dela, e naquele momento tomou uma decisão. Se fosse para cantar, não seria para agradar ninguém. Seria para lembrar a si mesma quem ela era. Ela ergueu o microfone e finalmente abriu a boca. Juliana levantou o microfone até a boca. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Mas não era um silêncio de respeito. Era o silêncio curioso de quem está esperando algo dar errado. Armando observava encostado perto do palco, com aquele sorriso confiante de quem tinha certeza de que aquilo terminaria exatamente como ele queria. Juliana abriu a boca para começar, mas antes que qualquer som saísse, Armando levantou a mão. Espera. Algumas pessoas riram. Ele voltou até o centro do palco, pegou outro microfone e olhou para a plateia. Gente, calma aí, ele disse, segurando o riso. A gente precisa preparar o ambiente. Mais risadas surgiram. Juliana baixou o microfone lentamente. Armando apontou para ela. Vocês sabem quem é ela? Ninguém respondeu. Ele mesmo respondeu. A faxineira. Alguns convidados riram mais alto agora. Ela estava limpando o corredor e cantando. Armando continuou. Então eu pensei, por que não trazer o show para cá? Uma mulher na mesa do fundo comentou. Isso vai ser bom. Outro homem levantou o celular. Juliana sentiu o estômago revirar. Ela já tinha concordado em cantar, mas aquilo estava virando algo muito maior, muito mais cruel. Armando voltou a olhar para ela. Qual é o seu nome mesmo? Juliana. Juliana, ele repetiu para a plateia. Hoje vamos descobrir se a Juliana deveria estar limpando o chão ou limpando o palco. O salão explodiu em risadas. Juliana ficou parada, o rosto quente, o coração acelerado. Ela olhou para a banda novamente. Os músicos estavam quietos. Nenhum deles parecia disposto a interromper aquilo. Armando aproximou o microfone outra vez. Então, Juliana, qual música você vai cantar? Ela hesitou. Eu ainda não pensei. Claro que não pensou, ele respondeu rindo. Alguns convidados começaram a bater palmas novamente, mas agora não era incentivo. Era pressão. Juliana tentou respirar devagar. Eu só preciso de um segundo. Armando deu um passo para trás. Claro, ele virou para o público. Ela precisa de um segundo. Mais risadas. Talvez 2, mais risadas. Juliana tentou ignorar, tentou se concentrar, mas os comentários começaram a surgir de todos os lados. Canta sertanejo, não, canta funk, canta parabéns. A plateia estava se divertindo. Para eles, aquilo era apenas entretenimento. Juliana apertou o microfone nas mãos. Eu posso cantar sem isso? Ela perguntou, apontando para a multidão. Armando inclinou a cabeça. Sem o quê? Sem comentários. Algumas pessoas riram ainda mais. Armando abriu os braços. Ah, Juliana, isso aqui é uma festa. Ele deu um sorriso largo. E festa tem plateia. Juliana olhou para o chão por um instante, e então levantou o olhar novamente. Tudo bem. Ela levou o microfone até a boca outra vez, mas Armando interrompeu de novo. Espera! O salão explodiu em gargalhadas. Juliana fechou os olhos por um segundo. Armando caminhou até ela. Antes de você cantar, acho justo avisar uma coisa. Ele virou para o público novamente. Se for ruim, vocês podem vaiar. A gargalhada agora veio de várias mesas.
Um homem perto do bar gritou: "Vai ser ruim!" Outro respondeu: "Já tô pronto!" Juliana sentiu algo apertar dentro do peito. Aquilo não era mais brincadeira, era um tribunal, e ela estava no centro. Armando voltou a olhar para ela. "Tudo bem?" Ela demorou alguns segundos para responder. "Sim", mas a voz saiu baixa, quase sumindo. Armando inclinou a cabeça. "Não ouvi." Ela respirou fundo. "Sim, ótimo", ele disse. Então deu 2 passos para trás. Juliana abriu a boca novamente e começou. Mas antes mesmo da primeira frase terminar, uma risada surgiu na mesa da frente. Não era porque ela cantou mal. Era apenas nervosismo coletivo. Alguém comentou: "Ela tá tremendo." Outro respondeu: "Normal." Juliana tentou continuar, mas agora o medo estava voltando. A voz falhou na segunda frase, não porque ela não sabia cantar, mas porque o peso de 100 olhos julgando cada nota era esmagador. Armando levantou a mão. "Calma", ele riu. "Pessoal, silêncio." Alguns convidados ficaram quietos, mas outros ainda cochichavam. Juliana sentiu a garganta apertar. Ela tentou de novo. Dessa vez, a voz saiu mais firme. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Mas então Armando fez um comentário alto o suficiente para todos ouvirem. "Olha só, não é que a faxineira tem coragem?" Algumas pessoas riram. Juliana parou no meio da frase. Armando fingiu surpresa. "Ué, parou por quê?" Ela não respondeu. Ele deu de ombros. "Ah, já sei." Armando olhou para o público. "Acho que ela esqueceu a letra." Mais gargalhadas. Juliana sentiu algo quebrar dentro dela naquele momento. Não era apenas vergonha. Era o tipo de dor que aparece quando alguém transforma tudo que você é em motivo de piada. Ela abaixou o microfone lentamente. "Eu acho melhor eu voltar ao trabalho." Armando ergueu a sobrancelha. "Ah, não." Ele caminhou até ela novamente. "Agora você começou." Algumas pessoas bateram palmas. Armando aproximou o rosto dela. "Termina." Juliana respirou fundo. "Eu não quero fazer isso." Armando riu. "Agora quer desistir?" Ele olhou para a plateia. "Pessoal, a Juliana quer desistir." Algumas pessoas começaram a vaiar de brincadeira. Outras riram. Juliana olhou ao redor. A banda continuava parada. Os convidados assistiam como se fosse um espetáculo, e Armando estava ali, saboreando cada segundo. Ela sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas cair. Armando cruzou os braços. "Você queria cantar no corredor." Ele apontou para o palco. "Agora canta aqui." Juliana demorou alguns segundos. Então falou: "Você já conseguiu o que queria." Armando inclinou a cabeça. "E o que eu queria?" Ela respondeu baixo. "Me humilhar." O salão ficou um pouco mais quieto, mas apenas por um instante. Armando riu. "Humilhar." Ele apontou ao redor. "Isso aqui é uma oportunidade." Alguns convidados riram novamente. Armando deu um passo para trás. "Vai, Juliana." Ele levantou o microfone dela novamente. "Mostra o seu talento." Juliana ficou parada, silenciosa. O peso daquele momento parecia esmagar tudo ao redor. As luzes, as mesas, as risadas. Ela sentia como se estivesse completamente sozinha naquele palco. Armando inclinou a cabeça mais uma vez. "Ou talvez..." Ele sorriu. "Talvez você só seja boa mesmo limpando o chão." O salão explodiu em gargalhadas. Juliana ficou imóvel, o microfone ainda nas mãos, e naquele momento, ela não tinha nenhuma resposta. Juliana ficou parada no palco por alguns segundos depois daquela última gargalhada. O salão inteiro ainda vibrava com a piada de Armando. Algumas pessoas voltaram a conversar. Outras continuavam olhando para ela, esperando mais alguma reação. Mas Juliana não disse nada. Ela apenas devolveu o microfone devagar para o pedestal. "Pronto?" Armando perguntou, com aquele tom irônico. Juliana assentiu. "Pronto." Ele abriu os braços para o público. "Então acho que nosso show acabou."
Algumas pessoas bateram palmas, mais por diversão do que por qualquer outra coisa. Juliana desceu do palco. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ninguém tentou impedir, ninguém tentou ajudar. Ela simplesmente atravessou o salão entre as mesas. Alguns convidados ainda cochichavam. Um homem comentou baixo para a mulher ao lado: "Coitada." A mulher respondeu, mas ela aceitou. Juliana fingiu que não ouviu. Continuou andando até chegar ao corredor que levava para os bastidores. Assim que virou a esquina, o barulho da festa ficou mais distante. A música voltou a tocar. As risadas voltaram, como se nada tivesse acontecido. Ela encostou na parede fria. Respirou fundo. Uma vez, 2 vezes. As mãos ainda tremiam. O pano de limpeza continuava preso entre os dedos. Ela apertou o tecido como se estivesse tentando segurar algo dentro do peito. Por um segundo, pensou em simplesmente ir embora, pegar a bolsa, sair pela porta dos fundos, nunca mais voltar naquele lugar. Talvez até fosse o melhor, porque voltar para aquele salão agora significava apenas uma coisa: continuar sendo a faxineira que quase virou piada da noite. Juliana fechou os olhos. E naquele silêncio do corredor, outra lembrança apareceu. Não era o festival, nem o palco antigo. Era a cozinha da casa dela anos atrás. O pai sentado na cadeira, ouvindo ela cantar enquanto lavava a louça. Ele sorria daquele jeito tranquilo. "Você sabe que sua voz é diferente, né?" Ela riu na época. "Todo pai fala isso." "Não," ele respondeu. "Eu falo porque é verdade." Juliana abriu os olhos de novo. O corredor voltou. As paredes brancas, o carrinho de limpeza encostado, o pano ainda na mão. Mas aquela frase ficou ecoando dentro dela. Sua voz é diferente. Juliana respirou fundo outra vez. Ela percebeu uma coisa naquele momento. Armando não tinha feito aquilo porque ela cantava mal. Ele fez porque tinha certeza de que podia fazer. Porque na cabeça dele, uma faxineira não tinha direito de ter palco. Juliana soltou o pano devagar. Olhou para as próprias mãos. Por anos ela tinha usado aquelas mãos para limpar mesas, varrer chão e empurrar carrinhos de limpeza. Mas antes disso, aquelas mesmas mãos seguravam microfones, seguravam sonhos, seguravam música. Do outro lado da parede a festa continuava, a música alta, as pessoas rindo. Armando provavelmente já tinha voltado a conversar com os convidados como se nada tivesse acontecido. Juliana passou a mão no rosto, respirou fundo, e então percebeu outra coisa. Ela não estava mais com vergonha. A vergonha tinha ficado no palco. O que restava agora era outra sensação. Uma mistura de raiva e algo muito mais forte. Decisão. Juliana pegou o pano novamente, mas dessa vez não para limpar. Ela colocou o pano de volta no carrinho, empurrou o carrinho até o canto do corredor e deixou ali. Depois caminhou até o espelho pequeno do banheiro dos funcionários. O reflexo mostrou o rosto dela ainda vermelho, os olhos brilhando. Mas havia algo diferente ali, uma firmeza que não estava antes. Juliana olhou para si mesma por alguns segundos e então falou baixo: "Chega." Do lado de fora, alguém abriu a porta do corredor. Era um dos músicos da banda, passando rápido com um cabo nas mãos. Ele olhou para Juliana por um instante, reconhecendo ela, e então disse apenas uma frase simples antes de seguir andando: "Você canta bem." Juliana ficou parada. A frase foi curta, mas bateu forte, porque aquela foi a primeira pessoa naquela noite que falou aquilo sem rir. Ela respirou fundo mais uma vez, e naquele momento entendeu uma coisa: se ela fosse voltar para aquele salão, não seria para limpar nada, seria para terminar o que tinha começado. Juliana saiu do banheiro. Passou pelo carrinho de limpeza sem olhar.
e caminhou direto para a porta que levava de volta ao salão. A música ainda tocava, as conversas continuavam, mas agora havia algo diferente. Juliana empurrou a porta lentamente e voltou para a festa. Dessa vez, não como faxineira. Juliana empurrou a porta do salão devagar. A música ainda tocava alta. As pessoas voltaram a conversar, como se o pequeno espetáculo de alguns minutos antes já tivesse sido esquecido. Armando estava no centro de um grupo de convidados, segurando uma taça de champanhe e contando alguma história. Todos riam. Para eles, aquilo tinha sido apenas um momento engraçado da festa. Mas para Juliana, não. Ela caminhou pelo salão com passos firmes. Algumas pessoas perceberam que ela tinha voltado. Um homem comentou baixinho para o amigo. Ué, ela voltou. A amiga respondeu. Será que ainda vai cantar? Juliana continuou andando até parar perto da banda. Os músicos estavam ajustando os instrumentos para começar a próxima música. O tecladista, o mesmo que tinha passado pelo corredor, levantou o olhar quando viu Juliana. Ele fez um pequeno aceno. Você voltou. Juliana assentiu. Voltei. Ele olhou rapidamente para o palco, depois para Armando. Coragem. Juliana respirou fundo. Você falou sério no corredor? Ele franziu a testa. Sobre você cantar bem? Ela confirmou. Sim. O músico encostou a mão no teclado. Falei. Ele se aproximou um pouco mais e falou mais baixo. Eu ouvi você no corredor mais cedo. Juliana ficou surpresa. Você ouviu? Ouvi. Ele sorriu de leve. E olha, eu trabalho com música há 15 anos. Juliana esperou. Você canta de verdade. A frase caiu pesada dentro dela, porque era a primeira confirmação real que vinha de alguém que entendia do assunto. Meu nome é Rafael, ele disse. Juliana, ele apontou para o palco. Você quer voltar lá? Ela olhou para Armando. Ele ainda estava conversando totalmente relaxado, como se fosse o dono do mundo. Quero. Rafael cruzou os braços por um instante. Então volta. Juliana olhou para a banda. Mas eu não tenho música. Rafael sorriu. Isso a gente resolve. Ele virou para o guitarrista. Ei, segura um tom de ré menor. O guitarrista levantou a cabeça. Agora? Agora. O baterista olhou curioso. Que tá rolando? Rafael respondeu simples. A gente vai acompanhar. Juliana arregalou os olhos. Você faria isso? Ele deu de ombros. Por que não? Então inclinou a cabeça em direção ao palco. Mas você precisa subir primeiro. Juliana respirou fundo. Do outro lado do salão, algumas pessoas começaram a perceber a movimentação perto da banda. Uma mulher comentou. Ela voltou. Um homem respondeu. Essa festa tá ficando interessante. Armando também percebeu. Ele virou o rosto lentamente e viu Juliana perto dos músicos. Um sorriso irônico apareceu no rosto dele. Ele levantou a taça. Olha só! As pessoas ao redor dele também olharam. A faxineira voltou. Algumas risadas surgiram. Juliana ignorou. Ela caminhou até a escada lateral do palco. Os murmúrios começaram a crescer pelo salão. Ela vai tentar de novo? Não acredito. Agora ficou bom. Armando caminhou alguns passos na direção do palco. Juliana! Ela parou na escada. Ele levantou a voz. Achou que não foi suficiente da primeira vez? Alguns convidados riram. Juliana subiu o primeiro degrau, depois o segundo. Armando inclinou a cabeça. Eu achei que você tinha desistido. Ela respondeu apenas, eu pensei melhor. Algumas pessoas ficaram em silêncio agora. Rafael começou a tocar uma sequência suave no teclado. Uma base simples. O guitarrista entrou logo depois. O baterista marcou o ritmo bem leve. O salão percebeu imediatamente que algo diferente estava acontecendo. Armando olhou para os músicos. Ei, o que vocês estão fazendo? Rafael respondeu sem parar de tocar. Trabalhando. Alguns convidados riram discretamente. Juliana caminhou até o centro do palco novamente, mas dessa vez
A sensação era outra. Não havia pano nas mãos, não havia carrinho de limpeza, só o microfone. Ela pegou o microfone devagar. O salão começou a ficar mais silencioso. Armando subiu um degrau do palco. Juliana, ela olhou para ele. Você já fez sua apresentação. Ele sorriu. Agora deixa a festa continuar. Juliana respondeu tranquila. Eu não terminei. Algumas pessoas trocaram olhares. Armando inclinou a cabeça. Terminou sim. Rafael aumentou um pouco o volume do teclado. A música preencheu o salão com um tom suave. Juliana aproximou o microfone da boca. Armando percebeu que ela realmente ia começar. Ele riu. Ah, quer saber? Ele virou para o público. Vamos dar mais uma chance para nossa artista. Algumas pessoas riram. Outras ficaram curiosas. Armando levantou a taça novamente. Agora vai, Juliana. Ele deu 2 passos para trás. Surpreende a gente. Juliana fechou os olhos por um segundo. A base da música continuava suave atrás dela. O salão inteiro agora estava olhando. Mas a energia tinha mudado. Antes, eles esperavam a queda. Agora, havia curiosidade. Juliana respirou fundo. A voz saiu baixa na primeira frase, mas firme. Rafael olhou imediatamente para o guitarrista. O guitarrista levantou as sobrancelhas. A segunda frase veio mais forte. O salão começou a ficar silencioso. Uma mulher na mesa da frente sussurrou. Espera. Um homem ao lado dela inclinou a cabeça. Ela canta bem. Armando ainda estava sorrindo, mas o sorriso começou a diminuir. Juliana continuou. A voz dela agora se espalhava pelo salão de um jeito que ninguém esperava. Limpa, forte, segura. Rafael aumentou um pouco mais o teclado. A guitarra a acompanhou. A bateria entrou suave. O silêncio na plateia começou a crescer. Alguém abaixou o celular. Outro convidado colocou a taça na mesa. Uma senhora mais velha levou a mão ao peito. Meu Deus! Juliana continuou cantando. E a cada frase a energia do salão mudava. O que começou como uma piada estava virando outra coisa. Armando percebeu. Ele olhou ao redor. As pessoas não estavam mais rindo. Elas estavam ouvindo. De verdade. Juliana chegou ao refrão e soltou a voz com toda a força que tinha guardado por anos. O som atravessou o salão inteiro. Rafael olhou para os outros músicos. Eu falei. A banda entrou com mais intensidade. O público agora estava completamente silencioso. Armando deu um passo para trás. Pela primeira vez naquela noite, ele não sabia o que dizer, porque naquele momento todos no salão estavam entendendo uma coisa ao mesmo tempo. A faxineira que ele trouxe para o palco para virar piada era, na verdade, a melhor cantora daquela festa inteira, e Juliana ainda nem tinha terminado a música. O último refrão ainda ecoava no salão quando Juliana terminou a frase final da música. A voz dela se dissolveu no ar devagar. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio era tão completo que dava para ouvir o leve chiado dos alto-falantes. Juliana abriu os olhos, o microfone ainda perto da boca, e então algo começou a acontecer. Uma pessoa na mesa da frente levantou devagar. Depois outra. Depois alguém começou a bater palmas. No começo tímido. Uma palma. 2, 3, até que o salão inteiro explodiu. Aplausos fortes, longos, gente de pé. Alguns convidados assobiando, outros gritando. Bravo! Que voz! Canta mais! Juliana ficou parada no palco, respirando forte. Ela não esperava aquilo, nem nos sonhos mais otimistas. Rafael sorriu atrás do teclado. O guitarrista balançou a cabeça impressionado. O baterista deu 2 batidas extras no prato, como se estivesse celebrando. Mas no meio daquela explosão de aplausos, havia um rosto completamente diferente. Armando. Ele não estava aplaudindo. Ele estava olhando ao redor, confuso, porque aquele não era o roteiro que ele tinha imaginado. Ele tinha esperado risadas, esperado vergonha, esperado que a festa continuasse com ele no centro das atenções. Mas agora,
Todas as atenções estavam em outra pessoa. Juliana. Armando caminhou até o palco devagar, ainda tentando recuperar o controle. Quando chegou perto do microfone, levantou as mãos pedindo silêncio. Alguns convidados pararam de bater palmas. Outros ainda continuaram. Ok. Ele forçou uma risada. Eu admito. Ele apontou para Juliana. Isso foi inesperado. Algumas pessoas ainda aplaudiram, mas o clima tinha mudado. Agora os convidados olhavam para Armando de um jeito diferente. Juliana observava em silêncio. Armando tentou retomar o tom de anfitrião. Mas, gente, vamos lembrar de uma coisa. Ele levantou a taça novamente. Isso aqui é uma festa. Algumas pessoas responderam com aplausos fracos. Ele apontou para Juliana. E a Juliana acabou de dar um show. Ele sorriu para ela, mas o sorriso parecia mais apertado agora. Parabéns! Juliana apenas assentiu. Rafael continuava olhando tudo do teclado. Ele percebeu algo que Juliana ainda não tinha percebido. Armando estava desconfortável. Muito. Ele não estava bravo ainda, mas estava perdendo espaço. E isso era algo que ele claramente não estava acostumado a sentir. Um homem da mesa central levantou a voz. Deixa ela cantar outra. Alguns convidados concordaram. Isso. Mais uma. Canta outra. Armando levantou as mãos. Calma. Ele riu. Se a gente continuar assim, a festa vira show. Mas a plateia agora estava do lado dela. Juliana percebeu. Ela não estava mais sozinha naquele palco. Armando olhou para Rafael. Depois, para os músicos. Depois, para o público. Ele tentou sorrir novamente. Mas o sorriso não tinha mais a mesma força. Ok, vou propor uma coisa. Ele olhou para Juliana. Que tal uma última música? Alguns convidados bateram palmas. Armando continuou. Se for tão boa quanto essa... Ele fez uma pausa. Eu mesmo pago uma rodada de champanhe para todo mundo aqui. O salão reagiu com gritos de animação, mas Rafael percebeu algo. Armando estava tentando transformar aquilo de novo em espetáculo, em jogo, em aposta. Juliana também percebeu. Ela segurou o microfone devagar. Você gosta de apostar, né? Algumas pessoas riram. Armando deu de ombros. Faz parte da diversão. Juliana olhou para a plateia. Depois voltou a olhar para ele. Então vamos apostar direito. O salão ficou mais quieto. Armando inclinou a cabeça. Estou ouvindo, Juliana continuou. Se eu cantar outra música e as pessoas aqui gostarem... Ela fez uma pausa. Você pede desculpa. Alguns convidados soltaram um ó. Armando ergueu as sobrancelhas. Desculpa? Juliana assentiu. Pelo que você fez. O salão ficou ainda mais silencioso. Armando riu, mas dessa vez a risada foi mais curta. Você está me pedindo desculpa em público? Sim. Algumas pessoas começaram a olhar umas para as outras. A situação tinha mudado completamente. Agora não era mais sobre música, era confronto. Armando pensou por alguns segundos. Depois deu de ombros. Tudo bem. Ele levantou a taça novamente. Se a plateia pedir, eu peço desculpa. Alguns convidados reagiram com murmúrios curiosos. Rafael olhou para Juliana. Ela estava tranquila agora, muito diferente da mulher que tinha sido humilhada minutos antes. Armando levantou a mão. Mas, se não gostarem... Ele apontou para a saída. Você termina seu turno e vai embora. Juliana respondeu sem hesitar. Fechado. Armando sorriu, mas agora o sorriso parecia mais tenso. Ele estava convencido de que aquela segunda música não poderia ser melhor que a primeira, que o momento já tinha passado, que o público voltaria a rir. Ele se afastou alguns passos. Pode começar. Rafael colocou as mãos no teclado. Olhou para Juliana. Ela fez um pequeno aceno. A guitarra entrou primeiro, depois o teclado. O ritmo começou mais lento.
Juliana levou o microfone até a boca. O salão inteiro ficou em silêncio outra vez, mas dessa vez não era silêncio de expectativa. Era silêncio de atenção, porque agora todos sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. E Armando também sabia. Só que era tarde demais para voltar atrás. Armando continuava com a taça na mão, olhando para Juliana como se ainda estivesse no controle da situação. Ele forçou uma risada curta. Olha só onde a gente chegou. Algumas pessoas na plateia continuavam em silêncio. Outras olhavam curiosas, esperando o que viria a seguir. Armando levantou a taça um pouco mais. Uma aposta por causa de uma música. Ele balançou a cabeça. Vocês precisam admitir. Isso aqui está ficando dramático demais. Algumas risadas nervosas surgiram, mas não eram mais gargalhadas. E ele percebeu. Armando tentou recuperar o ritmo. Gente, vamos lembrar de uma coisa. Ele apontou para Juliana. Quem trouxe essa história toda fui eu. Ele abriu os braços. Se eu não tivesse chamado a Juliana aqui, ninguém teria ouvido essa voz. Alguns convidados trocaram olhares. Ele continuou. Então, tecnicamente, vocês deveriam me agradecer. Um homem no fundo soltou uma risada curta. Mas agora a reação do salão era diferente. Armando percebeu o silêncio se espalhando. E isso começou a incomodar. Ele virou para Juliana. Não leva para o lado pessoal. Ele deu um sorriso ensaiado. Isso aqui é só diversão. Juliana não respondeu. Apenas segurava o microfone, olhando para ele. Armando deu de ombros. Você estava cantando no corredor. Ele apontou para o palco. Eu só trouxe você para um palco maior. Uma mulher na mesa central comentou baixo. Não foi bem assim. Armando ouviu, mas ignorou. E vamos ser honestos. Ele deu um pequeno gole no champanhe. Ninguém aqui teria parado para ouvir uma faxineira cantar. O comentário caiu pesado. Algumas pessoas olharam para Juliana. Outras começaram a ficar visivelmente desconfortáveis. Armando continuou, tentando parecer leve. Então, sim, eu fiz uma brincadeira. Ele abriu as mãos. Mas, no fim das contas, a brincadeira ajudou você. Ele sorriu para ela. Agora todo mundo conhece sua voz. O silêncio ficou ainda mais espesso. Juliana observava, sem pressa, sem nervosismo. Armando deu mais um passo à frente. Então, antes de começarmos essa segunda música, ele levantou a taça mais uma vez. Acho justo deixar claro que ninguém aqui foi obrigado a nada. Ele olhou para a plateia. Certo? Algumas pessoas não responderam. Outras desviaram o olhar. Juliana finalmente falou. Você terminou? Armando piscou, surpreso. Terminei. Ela assentiu devagar. Ótimo. Rafael começou a tocar uma base suave no teclado. Juliana aproximou o microfone. Mas antes de cantar, ela falou. Você disse que ninguém aqui teria parado para ouvir uma faxineira cantar. O salão ficou completamente silencioso. Ela continuou. Talvez você esteja certo. Alguns convidados inclinaram o corpo para frente, porque durante anos ninguém parou mesmo. Juliana respirou fundo. Mas não foi porque eu não sabia cantar. Ela olhou para a plateia. Foi porque ninguém quis ouvir. Algumas pessoas assentiram lentamente. Juliana levantou o olhar novamente para Armando. Você quer transformar isso em jogo. Ela deu um pequeno sorriso. Então vamos jogar direito. Armando franziu a testa. Como assim? Juliana respondeu tranquila. Você acha que eu estou aqui por acaso? Ela virou o microfone para a plateia. Mas algumas pessoas nesse salão já me ouviram antes. Um murmúrio correu entre as mesas. Armando levantou a sobrancelha. Ah, é? Juliana continuou. Antes de trabalhar aqui, eu cantava. Ela apontou para o teclado. Em bares. Depois apontou para o fundo do salão. Em pequenos festivais.
Alguns convidados começaram a se olhar. Um homem perto da mesa da direita levantou a mão. Espera! Ele se levantou da cadeira. Juliana olhou para ele. Você lembra? O homem se aproximou alguns passos. Você cantava no festival da Praça Central, uns anos atrás. Algumas pessoas começaram a cochichar. Juliana assentiu. Sim, ele apontou para ela. Você ganhou aquele festival. Agora o murmúrio ficou mais alto. Outro convidado falou. Eu lembro disso. Uma mulher completou. Ela cantou aquela música. Como era mesmo? Juliana sorriu de leve. Armando olhava ao redor agora. A confiança começava a rachar. Juliana voltou a falar. E não foi só uma vez. Ela respirou fundo. Eu ganhei 3. O salão inteiro ficou atento. Armando tentou rir. Festivais pequenos. Juliana assentiu. Sim. Ela levantou o microfone. Mas sabe quem estava na plateia naquele último festival? Algumas pessoas se inclinaram para ouvir. Juliana apontou para Rafael no teclado. Ele! Rafael levantou a mão. Eu estava. Agora vários convidados começaram a falar ao mesmo tempo. Você é músico profissional? Ele toca em estúdio. Eu já vi ele em show. Rafael sorriu. Trabalho com produção musical. Ele olhou para Juliana. E eu disse no corredor. Ele virou para a plateia. Essa mulher canta de verdade. O murmúrio virou reação coletiva. Agora, as pessoas não estavam apenas curiosas. Elas estavam percebendo o que estava acontecendo. Juliana levantou o microfone novamente. Você achou que estava expondo uma faxineira. Ela olhou diretamente para Armando. Mas, na verdade, você só trouxe uma cantora de volta para o palco. O salão explodiu em aplausos novamente. E pela primeira vez naquela noite, Armando não tinha mais nenhuma resposta pronta. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O salão inteiro parecia suspenso naquele momento. Armando ainda estava parado perto do palco, segurando a taça, mas agora a expressão dele não tinha mais a mesma segurança de antes. Os aplausos começaram primeiro em uma mesa perto da banda. Um casal se levantou. Depois, outra pessoa bateu palmas. E então, mais alguém. De repente, o salão inteiro começou a reagir. As palmas ficaram mais fortes, mais rápidas, mais intensas. Um homem na mesa do fundo levantou e falou alto. Canta! Outra mulher respondeu. Deixa ela cantar. Os celulares que antes estavam levantados esperando uma humilhação. Agora estavam apontados para registrar outra coisa. Admiração. Uma senhora de cabelos grisalhos levou a mão ao peito. Que voz linda! O homem ao lado dela assentiu. Ele tentou ridicularizar ela. Outra convidada comentou indignada. Isso foi muito feio. Juliana continuava parada no palco, observando tudo aquilo. Pela primeira vez naquela noite, ela não parecia pequena. Ela parecia exatamente onde deveria estar. Rafael continuava no teclado, olhando para o salão com um sorriso tranquilo. Ele já tinha visto aquilo acontecer antes. O momento em que o público percebe que estava do lado errado da história. Um jovem perto do bar levantou a voz. Deixa ela terminar! A plateia respondeu com aplausos. Agora não havia mais risadas, não havia mais piadas, havia apoio. Armando percebeu. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguém que ainda estivesse do lado dele, mas os rostos agora eram outros. Alguns convidados desviavam o olhar, outros estavam claramente incomodados. Uma mulher cruzou os braços. Isso passou do limite. Um homem comentou. Foi desnecessário. Armando tentou recuperar o controle. Ele levantou as mãos. Pessoal, calma. Mas agora ninguém estava prestando atenção nele. Um grupo perto da frente começou a falar mais alto. Pede desculpa. Outro repetiu. Isso! Pede desculpa. O coro começou pequeno, mas cresceu rápido. Algumas mesas começaram a acompanhar. Desculpa, desculpa, desculpa. Armando sentiu o peso da situação virar completamente. Ele tentou rir. Gente,
Vamos com calma. Mas agora a pressão não vinha mais dele. Vinha da plateia. Um homem apontou para ele. Você apostou! Outro convidado respondeu. Agora cumpre! Juliana continuava em silêncio, observando, o microfone ainda na mão. Armando olhou para ela, como se esperasse ajuda, mas ela apenas aguardava. O coro aumentou. Desculpa, desculpa, desculpa. Armando passou a mão no rosto, respirou fundo e finalmente percebeu que não tinha saída fácil, porque agora não era mais apenas sobre uma música, era sobre o que ele tinha feito. Ele deu um passo à frente. A plateia ficou mais quieta. A expectativa no ar era pesada. Armando olhou para Juliana, pela primeira vez naquela noite, sem aquele sorriso de superioridade. Ele limpou a garganta. A palavra demorou para sair. Ele tentou outra vez. Eu admito que... Algumas pessoas esperavam. Outras cruzaram os braços. Talvez eu tenha exagerado. Alguns convidados reagiram com murmúrios, mas o silêncio voltou. Armando respirou fundo novamente. Olhou para o chão por um segundo, depois levantou o olhar. Juliana, ele falou o nome dela sem ironia agora. Eu peço desculpa. O salão ficou completamente quieto. Juliana continuava olhando para ele. Armando continuou. Eu não deveria ter feito aquilo. Ele deu um pequeno gesto com a cabeça. Você tem talento. Algumas pessoas começaram a bater palmas, mas agora não era mais explosão. Era confirmação. Armando abaixou a cabeça por um segundo. Era claro que aquilo não fazia parte do plano dele, mas naquele momento ele não tinha escolha. Ele virou para a plateia. E acho que todos nós tivemos uma surpresa hoje. Algumas pessoas riram de leve, mas agora o clima era outro. Armando colocou a taça na mesa mais próxima e deu 2 passos para trás, saindo do centro do palco, saindo da posição de protagonista. Juliana ainda segurava o microfone. Ela observou Armando por um momento. Não havia raiva no rosto dela, nem arrogância, apenas calma. Rafael tocou uma nota leve no teclado, como um convite. Juliana respirou fundo e finalmente falou. Então vamos terminar a música. O salão explodiu em aplausos novamente. Rafael começou a tocar. A banda entrou junto e Juliana cantou a última parte da música com uma força que parecia carregar todos aqueles anos de silêncio. A voz dela atravessou o salão inteiro. Quando a música terminou, ninguém ficou sentado. Todos estavam de pé, aplaudindo. E Armando estava apenas parado no meio da plateia, agora completamente fora do centro da própria festa. A música terminou. O último acorde da banda ainda vibrava no salão quando o silêncio voltou por um instante. Mas não era mais o silêncio pesado de antes. Era aquele silêncio cheio de emoção. O tipo de silêncio que aparece quando todo mundo precisa de um segundo para entender o que acabou de acontecer. Então vieram os aplausos, fortes, longos, gente de pé. Juliana ainda segurava o microfone, respirando fundo, como se estivesse tentando entender se aquilo era real. Rafael levantou do banco do teclado e bateu palmas para ela. O guitarrista fez o mesmo. O baterista levantou as baquetas no ar. Alguns convidados se aproximaram do palco. Que voz incrível! Você precisa cantar profissionalmente. Meu Deus, que apresentação! Juliana apenas sorria, ainda tentando absorver tudo. Armando não estava mais perto do palco. Ele tinha recuado para o fundo da plateia, tentando desaparecer no meio das pessoas. Mas a energia do salão já não girava mais ao redor dele. Ela estava concentrada em outro lugar, no palco. Juliana devolveu o microfone devagar para o pedestal. Rafael subiu até ela. Eu falei. Ela sorriu. Falou. Ele cruzou os braços. Você ficou anos escondendo essa voz? Juliana deu de ombros. A vida foi acontecendo. Rafael assentiu. Pois é. Ele apontou para a plateia. Mas agora todo mundo ouviu. Um homem elegante se aproximou do palco.
Desculpa interromper. Juliana olhou para ele. Sim? Ele estendeu a mão. Meu nome é Mauro. Ela apertou a mão dele. Muito prazer, ele sorriu. Eu organizo eventos musicais na cidade. Juliana piscou, surpresa. Eventos? Sim. Ele fez um gesto em direção à banda. E depois do que eu acabei de ouvir, ele inclinou a cabeça. Acho que você deveria estar em cima de palco com muito mais frequência. Juliana demorou um segundo para responder. Eu... não sei. Rafael riu. Ela ainda está processando. Mauro sorriu. Eu imagino. Ele tirou um cartão do bolso. Mas guarda isso. Juliana pegou o cartão. Ele continuou. Quando estiver pronta, me liga. Ela olhou o cartão por alguns segundos e guardou no bolso. O salão ainda estava animado. Algumas pessoas voltaram para as mesas. Outras continuavam comentando sobre o que tinham acabado de presenciar. Eu nunca imaginei. Ele tentou humilhar ela. E olha no que deu. Juliana desceu do palco devagar. Agora, ninguém desviava o olhar dela. Pelo contrário, algumas pessoas abriam espaço para ela passar. Outras sorriram. Uma mulher segurou o braço dela por um instante. Obrigada por cantar. Juliana respondeu com um sorriso tímido. Rafael se aproximou novamente. Você vai ficar? Juliana olhou ao redor. Eu acho que não. Ele assentiu. Justo. Ela caminhou até a saída do salão. Mas antes de chegar à porta, uma voz chamou atrás dela. Juliana! Ela virou. Era Armando. Ele estava parado alguns metros atrás, sem a taça, sem o sorriso de antes, apenas com uma expressão cansada. Juliana esperou. Ele falou baixo. Eu falei sério antes. Ela inclinou a cabeça. Sobre o quê? Sobre a desculpa. Ela assentiu. Eu sei. Armando respirou fundo. Eu realmente não esperava aquilo. Juliana respondeu simples. Ninguém esperava. Ele deu um pequeno sorriso sem graça. Nem você. Ela pensou por um segundo. Talvez eu esperasse, lá no fundo. Armando assentiu devagar. E não disse mais nada. Juliana virou novamente e saiu do salão. O ar da noite estava fresco. O barulho da festa ficou abafado atrás da porta. Ela caminhou alguns passos até o estacionamento. O coração ainda batia forte. Mas agora não era nervosismo, era outra coisa, uma sensação estranha, de possibilidade. Dias depois, a história daquela festa ainda circulava pela cidade. Vídeos começaram a aparecer nas redes sociais. Celulares tinham registrado quase tudo. A cantora que era faxineira, a voz que calou o salão inteiro, e o milionário que teve que pedir desculpas em público. Armando apareceu apenas uma vez na história. Uma pequena nota em uma coluna social comentava que ele tinha saído da festa mais cedo naquela noite. Nada dramático, nada espetacular. Apenas um homem que perdeu o centro das atenções. Juliana, por outro lado, começou a viver algo novo. Alguns dias depois da festa, ela estava em um pequeno palco novamente, mas dessa vez, por escolha. Rafael estava no teclado. Algumas pessoas assistiam das mesas. Não era um grande show, nem um evento luxuoso, mas era um começo. Quando terminou a primeira música, o público aplaudiu. Juliana respirou fundo e sorriu. Depois da apresentação, enquanto guardava o microfone, uma garçonete jovem se aproximou. Desculpa incomodar. Juliana olhou para ela. Claro. A garota parecia nervosa. Eu vi o vídeo daquela festa. Juliana sorriu. Ah! A menina respirou fundo. Eu gosto de cantar também. Juliana inclinou a cabeça. Então canta. A garota riu nervosa. Eu tenho vergonha. Juliana pensou por um segundo. Depois respondeu. Eu também tinha. A menina perguntou. E como passou? Juliana deu um pequeno sorriso. Cantando mesmo assim. A garota assentiu devagar e saiu.
Juliana ficou observando o palco vazio por alguns segundos. Eu vou te falar uma coisa. Essa história me arrepiou, porque às vezes a gente acha que certas portas se fecharam para sempre, que certos sonhos ficaram no passado. Mas eu percebi algo ouvindo tudo isso. Talento não desaparece. Ele só fica esperando o momento certo de ser ouvido. E quando finalmente encontra o palco certo, ele cala até a sala mais barulhenta. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo. De verdade. Isso mostra pra gente que histórias assim ainda tocam o coração de quem está assistindo. Agora eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Eu sempre passo por lá, leio muitos comentários e faço questão de responder quem tira um tempinho para compartilhar de onde está assistindo. E se você acredita no poder de histórias como essa, histórias que mostram que ninguém deve ser subestimado, se inscreve no canal. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá energia e motivação para continuar trazendo histórias cada vez mais fortes para você. E não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que estão aparecendo agora na sua tela e continua assistindo com a gente. Eu te encontro no próximo vídeo.